para a tua obra, para a honra e glória do teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar a palavra agora, pastorar, que vai nos trazer a mensagem. Meus irmãos, a paz do Senhor, e vamos ficar em pé, abrirmos nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Estamos felizes por muitas pessoas que estão nos visitando hoje, que congregam conosco, mas por circunstâncias de terem mudado para outro lugar, já não estão mais aqui, mas vieram aqui em Brasília, né? Hoje estão aqui, a irmã Célia, o Wellington, a Ana Paula. Isso trouxe uma alegria muito grande ao meu coração, o coração do pastor, também o pastor Natanael. Estamos felizes, de todos, né? Aqui são nós. Os irmãos encontraram Gênesis capítulo 12? Vamos ler 3 versículos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Nós podemos sentar. Quem dos irmãos aqui não gostaria de ter uma fé como Abraão? Amém. Gostaria, irmãos? Amém. Eu gostaria de ter a fé como Abraão, não é? Abraão foi um homem de uma fé inabalável. Deus chamou Abraão e este o seguiu. E Deus, depois que o chamou, automaticamente Deus lhe chamou e lhe fez uma promessa. Aconteceu comigo e com você. Você e eu somos chamados por Deus, mas somos pessoas cheias de promessas de Deus. Cristo deixou suas promessas para os seus seguidores, para a sua igreja. Deus chamou Abraão e lhe fez promessa. Quando Deus chamou Abraão, ele já tinha 75 anos, mas Deus o chamou. E a Bíblia diz que quando ele tinha essa idade de 75 anos, Deus falou com ele. Porém, meus amados irmãos, dando-se a chamada de Abraão aos 75 anos, a Bíblia diz que os dias, os meses e anos se passaram, e as promessas que Deus fez a Abraão até então não haviam se cumprido. Mas, queridos irmãos, a fé de Abraão é algo que nós devemos pensar, devemos até imitar. E a fé de Abraão, irmãos, foi tão grande que mesmo os dias e os anos passando, ele não desvaneceu, ele não desacreditou das promessas de Deus, ele continuou acreditando que aquilo que Deus havia lhe falado, isto é, as promessas que Deus havia feito para ele, mesmo os anos se passando, ele ainda continuava acreditando que Deus era poderoso para cumprir estas promessas que ele havia lhe feito. Então, meus amados irmãos, que Abraão é o pai da fé, ninguém duvida. Que Abraão é um homem de tamanha fé, eu não duvido. Eu creio na Bíblia, os irmãos creem assim também? Amém. Os irmãos acreditam que Abraão foi um homem de fé? Está vendo? Não é só eu não, a igreja não duvida. E se eu perguntar para qualquer pessoa, mesmo não sendo crente, mas que conhece a Bíblia, ou conhece a história de Abraão, ele vai dizer: não, Abraão foi um homem de muita fé. Abraão foi um grande homem de Deus. Mas a questão aqui, meus amados irmãos, é o que Abraão fez para esperar as promessas de Deus. Muito bem, Abraão foi um grande herói da fé. Mas o que é que Abraão fez realmente para ele conservar essa fé? Tem dia que a gente tem fé assim de... O diabo está no meio, sai do meio, que eu passo por cima de você, eu dei em nome de Jesus. Tem dia que a gente tem fé para dizer: esse monte sai do meio, ele sai. Mas existem tempos e épocas que parece que a nossa fé foge da gente.
Parece que no nosso coração, na nossa mente, a fé, ela foge. E isso existe em muitos de nós. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia nos dá a entender que Abraão, ele perseverou, que a fé de Abraão foi conservada. E o segredo hoje é descobrirmos o que fez Abraão para permanecer na fé, conservar esta fé firme e verdadeira. Os irmãos querem saber? Querem descobrir? Muito bem. Qual era o segredo da fé de Abraão? O que fez Abraão diante das adversidades? Por isso que hoje nós iremos pregar a fé de Abraão, um modelo a ser seguido. Amém. Se existe uma fé que nós devemos seguir, é a fé de Abraão. Por isso que a fé de Abraão é um modelo a ser seguido. Em que nós devemos seguir o modelo da fé de Abraão? Qual foi o segredo de sua fé? O que Abraão fez? Primeiro segredo, meus amados irmãos, primeira coisa, Abraão foi obediente ao seu chamado. Deus falou com Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse um lugar assim de imediato para onde Abraão ia, mas Deus disse: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, no meio da sua família, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu ainda vou mostrar o lugar aonde você deva ir. Esse é o primeiro segredo da fé de Abraão: obedecer o chamado de Deus. Aleluia. Você sabia que existe muita gente que é chamada, mas não obedece o chamado de Deus? Vocês sabiam que tem muita gente que é chamada para ser pastor, para ser missionário, para fazerem certas obras específicas que Deus fala, mas elas não vão? E o resultado é que essa pessoa torna-se uma pessoa desobediente. Porém, a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus. Ele saiu da sua terra, de sua parentela. Versículo 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor havia lhe dito. Ele não retrucou, ele obedeceu o chamado de Deus. E esse é o primeiro segredo da fé de Abraão. O livro de Hebreus diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo de um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, só fé, só mesmo com muita vontade de fazer a vontade do Senhor, é que a pessoa vai fazer assim. Nós admiramos a fé de Abraão, porém o segredo para esse homem ter tamanha fé, um deles é este: obediência. Ele obedeceu, irmãos, e ele ia para onde Deus ia mostrando, ia revelando. Deus não passou o mapa logo assim: ó, você vai para tal cidade, não. Ele ia para um local e ficava lá. Com determinado tempo, Deus dizia: agora sai daqui, vai para outro lugar, e assim ele ia. Então, a fé de Abraão, meus amados irmãos, foi fortalecido. O segredo de sua fé era a sua obediência. A fé, irmãos, ela não deixa a pessoa insensível. Aquele não tem tanta fé, mas ele é uma pessoa tão insensível. Não, pelo contrário, o homem, ele é sensível. E o homem que serve a Deus, mais ainda ele é sensível, porque ele tem um coração quebrantado, tem um coração contrito. A fé não deixa o homem sensível, mas pelo contrário, faz ou deixa o homem sensível e submisso à vontade do Senhor. Deus chamou Abraão do meio de sua família e lhe ordenou que ele saísse do meio deles. Você tem coragem de renunciar tudo por amor a Deus? Você tem coragem de renunciar a sua família, largar pai e mãe, ir para outro lugar, deixar sua pátria, deixar o lugar onde você gosta tanto, seus parentes, seus amigos, até o seu emprego, se por acaso Deus te chamou? Você tem coragem de fazer isso? Abraão teve, meus amados irmãos. E este aqui é o dilema da maioria das pessoas. Muitas pessoas, e não é só descrente, crente, vive um dilema. Deus chama, mas ele fica no dilema: não é isso que eu quero para a minha vida. O que eu almejo, o que eu desejo, o que eu tracei é uma outra coisa. Mas a Bíblia diz que Abraão
ele obedeceu ao Senhor, ele teve coragem de ouvir a voz de Deus e de obedecer e seguir o chamado do Senhor. Deixou sua parentela, deixou sua terra, deixou a sua terra para seguir, para ouvir, para obedecer a voz do Senhor, obedecer o seu chamado. Você tem coragem de renunciar tudo por amor ao chamado dele, ao chamado de Deus? Abraão teve, meus amados irmãos. Eu tenho coragem de renunciar tudo por amor ao Senhor? Abraão teve. Esse é o primeiro segredo de sua fé. O segundo segredo da fé de Abraão. Abraão, irmãos, tinha muita fé porque ele era obediente à voz de Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Ele ouviu Deus falar com ele. Deus falou com Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Esse é o primeiro segredo da fé de Abraão. Mas o segredo da fé de Abraão não consistiu só nisso, consistiu em mais uma outra coisa. E qual é essa outra coisa? Em segundo lugar, a fé de Abraão consistiu em seu apego às promessas do Senhor. Ele era um homem que ouviu a voz de Deus, ou seja, Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra do Senhor. O que Deus falou a Abraão foi uma promessa, e após ele ouvir esta e outras promessas que eram alusivas à mesma promessa, a Bíblia diz que ele se apegou às promessas do Senhor. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a palavra do Senhor, e Jesus ainda ensina que nós devemos amar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E Abraão, ele era um homem apegado às promessas do Senhor. Queridos irmãos, Abraão tinha muita fé, e o segredo de sua fé, o segundo é este, é que ele era um homem que acreditava, e ele era apegado às promessas. Por acaso, os irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite, têm promessa de Deus? Deixa eu ver. Eu tenho. Você tem, irmã? Você tem? De novo, quem tem promessa? Levante a mão. Aleluia. Muito bem. Você acredita nessas promessas que são de Deus? Você acredita que Deus vai cumprir essas promessas? Muito bem, pois Abraão, ele tinha promessa e ele era apegado às promessas, ou seja, ele sabia o que Deus tinha falado com ele e ele não se esquecia, ele estava apegado àquilo que Deus havia falado com ele. Irmãos, todo homem precisa apegar-se a alguma coisa, apegar-se a alguma coisa. E eu costumo dizer que a melhor coisa que o homem precisa se apegar é a Deus, é as suas promessas, porque as promessas de Deus são infalíveis. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. E o segredo da fé de Abraão era esse, é porque ele acreditava no que Deus havia falado com ele, ele estava firme, apegado àquilo que Deus havia falado para ele. Muito bem, quais eram as promessas de Deus a Abraão, que Deus fez a Abraão? Se ele era apegado às promessas, quais eram as promessas? Primeiro, irmãos, a promessa de Deus para Abraão era uma promessa nacional: sai de tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos aqui no versículo 2: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez a Abraão uma promessa territorial, de terra. Você vai ser pai de uma grande nação e eu vou te dar um lugar, uma terra. Então a primeira promessa de Deus, a vida de Abraão era uma promessa nacional: farei de ti uma grande nação. Esta era uma das promessas que Abraão estava apegado, que Deus havia feito para Abraão. Era uma promessa nacional: farei de ti uma grande nação. Segundo, Deus fez para Abraão uma promessa pessoal. Eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos, para os jovens que estão aqui, que Deus quer que você congregue, Deus quer que você dê glória a Deus, Deus quer que você cuide de sua vida espiritual. Eu quero dizer para vocês também que Deus quer que você dizime, oferte, que você venha congregar. Deus quer isso. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus não só quer isso de você, Deus quer também abençoar a sua vida pessoal, a sua vida sentimental, pois Deus fez para Abraão não só
só uma promessa dele ser o pai de uma grande nação, mas Deus fez também para ele uma promessa pessoal. Abraão, farei de ti uma grande nação, vou fazer de você um pai de uma grande nação, você vai ser um homem muito abençoado, vai ser pai de uma grande nação. Traduzindo para os crentes, para nós pastores, você vai ser um pastor abençoado, vai ganhar muitas vidas, você vai ter uma grande nação de membros do corpo de Cristo aqui na terra. Mas eu quero dizer também, Abraão, que eu abençoarei a sua vida, você vai ser um homem abençoado. Promessa pessoal: eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. A bênção pessoal de Deus na vida de Abraão foi tanta, como se não bastasse. Deus disse: olha, eu te abençoarei. Se Deus chegar aqui ao vivo e a cores, audivelmente falar: olha, a Gisanda, eu te abençoarei, você vai ou não vai ficar contente com isso? Vai. E como se não basta, Deus ainda disse para Abraão: eu te abençoarei e eu engrandecerei o seu nome. Seu nome vai ser destacado, seu nome vai ser honrado por Deus. Bendito seja o Senhor. Se algum dia eu me tornar um homem famoso, honrado, os irmãos não se preocupem, não é mérito meu, será a bênção de Deus sobre a minha vida. Se algum dia Deus te honrar, não se preocupe, não é mérito teu, é uma promessa de Deus, é uma promessa abraâmica sobre a sua vida. Eu engrandecerei o teu nome, bendito seja o Senhor, e tu serás uma bênção. Olha, eu te abençoarei, seu nome vai ser engrandecido, conhecido, honrado, respeitado. E tem mais uma coisa: você será um homem abençoado. A pessoa que é abençoada de verdade, ele sabe que é abençoado, e todo mundo também sabe que aquela pessoa é abençoada por Deus. Então Deus disse: olha, vou fazer de ti uma grande nação, mas você não se preocupe não, que eu não quero você simplesmente para eu fazer de ti uma grande nação. Eu também quero abençoar a sua vida pessoal. Eu não te desprezei, eu não te deixei você, eu também quero abençoar a sua vida pessoal. Tem dia que eu fico matutando, tem dia que eu penso que Deus me deixou, tem dia que eu penso que Deus não quer me abençoar, mas quando eu olho para dentro de mim, quando eu começo a meditar naquilo que Deus falou comigo, eu digo: não, eu estou enganado, o diabo está enganado e Deus está certo. Eu vou ser um homem abençoado, porque Deus fez promessa pessoal para mim. Glória a Deus. Se por acaso você tem se torturado achando que as coisas não vão mais acontecer, e eu quero te dizer que eu não estou falando isso simplesmente por falar, eu estou falando isso porque o Espírito Santo está me levando a falar estas palavras. É o que a gente vê na vida de Abraão. Se por acaso você se sente desprezado, você sente que a bênção não te alcançou, eu quero te dizer ao contrário nesta noite: Deus te chamou para você ser mãe de uma grande nação, para você ser uma princesa, e Deus chamou você também para abençoar a sua vida pessoal. O diabo tem até tentado desmentir as promessas de Deus na sua vida, mas é mentira do diabo. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, e o inimigo vai ficar derrotado, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Abraão, eu te abençoarei, Abraão. Eu engrandecerei o teu nome, Abraão. Muita gente olha para você, não dá nada para você. Um dia ele vai ter que olhar para você e vai dizer: quem te viu, Abraão, e quem te vê? Quem te viu, Abraão, e quem te vê? Quem te viu, Dona Maria, e quem te vê hoje é a bênção de Deus na vida da Maria, na vida do José. Aleluia! Deus é um Deus que prova, mas Deus é um Deus que abençoa, e isso é irrevogável na Bíblia. Eu não estou inventando promessa, eu estou pregando a Bíblia, e a Bíblia é a palavra viva e poderosa de Deus. Aleluia! Então, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. E tem mais uma coisa, Abraão: a bênção que eu estou colocando na tua vida não é bênção qualquer não, meu filho. Você está pensando que é coisinha pequenininha, pouquinha?
Está enganado? A bênção que eu estou derramando na tua vida é tão grande que, se por acaso alguém lhe abençoar, eu abençoarei aquela pessoa que te abençoar, só porque ele te abençoou e porque a minha bênção está na sua vida. E tem mais uma outra coisa: se por acaso alguém tentar intervir, amaldiçoar a sua vida, está lascado, como diz o cearense. Sabe por quê? Porque eu amaldiçoarei quem tentar te amaldiçoar, porque eu já te abençoei. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesta noite, as palavras de maldição contra a sua vida vão cair por terra. Nesta noite, os sentimentos de derrota contra a sua vida vão cair por terra. Nesta noite, a mentira do diabo que você amaldiçoar vai cair por terra. Porque Deus disse: eu te abençoarei e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Vai perder tempo em me amaldiçoar, porque Deus já me abençoou primeiro e ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem promessa de Deus. Aleluia, glória a Agora você Deus. está vendo o valor e a importância de se ter a promessa de Deus. Aleluia. Abraão, eu te abençoarei. A bênção de Deus sobre Abraão era uma bênção pessoal. Aleluia. E quem se encostasse a Abraão seria abençoado. E quem abençoasse Abraão seria abençoado. E quem amaldiçoasse Abraão, duas coisas: a maldição não cairia sobre Abraão. Aleluia. Aleluia. E quem amaldiçoou ainda ia ter o trabalho de ser amaldiçoado. Não mexe com o servo de Deus. Não abre a boca para falar besteira. Não mexe com a igreja. Não mexe com o servo de Deus. Servo de Deus é abençoado. Glória a Deus. O que importa para mim é o que Jesus me diz. O que importa para mim são as palavras de Deus. O que importa para a sua vida não é o que o diabo diz e que as pessoas estão falando por aí. O que importa é o que Jesus falou para você e fala na sua vida. Aleluia. Eu fico com o que Deus fala comigo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Essa era a promessa pessoal. Queridos, mas a promessa de Deus para Abraão era também uma promessa territorial. Sai de tua terra, sai de tua terra, de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu engrandecerei o teu nome. E Deus deu promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas não era uma nação sem terra. Uma verdadeira nação é dona do seu solo, de sua pátria. E Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação, mas não será um povo que não tem aonde morar, não tem um território. Eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão e os seus descendentes. Essa promessa cumpriu ou não cumpriu? Aleluia. Cumpriu. Até hoje o diabo já fez de tudo. As nações inimigas de Israel se levantam. Os palestinos querem porque querem tomar o território de Israel, mas não adianta. Deus disse: farei de ti uma grande nação e te darei esta terra, terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Aleluia. É daquele povo. Deus deu para Abraão e os seus descendentes. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, o livro de Josué é um livro de conquista. A principal conquista de Josué e todo o povo de Israel, os filhos de Abraão, é a conquista da terra prometida. Eu quero dizer para você hoje você vai sair daqui com os olhos abertos e com a unção e com a autoridade de Deus para você tomar posse do território que o Senhor, aleluia, já determinou para a sua vida. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Aleluia. Mas a promessa de Deus para Abraão era muito mais do que isso. Bênção nacional. Você vai ser conhecido nacionalmente. Bênção pessoal. E tem aqui uma tríplice bênção, né? Você será uma bênção, seu nome será agradecido, e quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Bênção territorial. E, como se não se bastasse, bênção internacional. Já estou abençoado demais. Eu vou ser grande nessa nação, eu vou ser grande nessa terra. Eu sou brasileiro, eu vou ser grande nesse país. Isso já está bom demais. Aleluia.
Deus está falando, inclusive comigo hoje. Olha que coisa boa. Aleluia. Deus fez para Abraão bênção, promessa de bênção internacional. Abraão, você será pai de uma grande nação. Eu vou te dar uma terra, vou te dar uma nação, um território de uma nação, terra boa que emana leite e mel, terra cobiçada pelos outros porque ele disse ser tão boa e rica. Mas Abraão, eu também abençoarei a sua vida, pessoal. E olha para nossa, que tanta bênção é essa? Como se não bastasse, Abraão, eu também te abençoarei, não só nacionalmente, mas eu te abençoarei internacionalmente. Aleluia! Deus é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Não existem barreiras para Deus, existe barreira em mim. Aleluia! Mas para Deus não existe barreira. Deus quebra barreira, Deus abre porta, Deus abre o mar vermelho. Aleluia! E você passa em pé enxuto e toma posse das promessas de Deus. Eu te abençoarei internacionalmente, pois Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Aleluia. Essas outras promessas cabe a Abraão e ao povo de Israel. Amém. Essa promessa aqui eu posso tomar posse, sem ser judeu, sendo gentil, como igreja eu posso tomar posse. Literalmente, biblicamente, sendo bem coerente, sendo bem teológico, essa promessa aqui eu posso ter ela assim, ó. Aleluia! Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E vem a promessa da vida gloriosa de Jesus. E vem isso que nós chamamos que Abraão é o nosso pai na fé. Amém, Jesus. Paulo ensina que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, essa promessa aqui é direito meu, é direito nosso. Aleluia! Eu serei, estou sendo bendito através da promessa que Deus fez a Abraão, a promessa internacional. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa me alcançou. Aleluia! Aleluia. Muito bem, irmãos. Então está aí o segundo segredo da fé de Abraão. Primeiro, ele foi obediente ao seu chamado. Glória. Ele não resistiu, ele não recusou, ele não ficou indeciso. Ele foi para um lugar e para outro, como diz Hebreus, pela fé. Ele foi de um lugar para outro, esperando sempre a direção de Deus. O segundo segredo, ele se apegou às promessas do Senhor. Amém. Quando nada mais existir para você, não se esqueça, existe uma promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Quando mais ninguém disser nada em seu favor, não se esqueça, Deus já falou em primeiro lugar, Deus já te abençoou. Quando mais nada existir, quando tudo acabar, não se acabou, existe uma promessa de Deus na sua vida. Aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que se esperam. Hebreus 11:1. E queridos irmãos, o terceiro segredo da promessa de Deus a Abraão foi esse: Abraão não desistiu das promessas. Aqui existe uma verdade, irmãos. Todos nós temos promessas, mas a questão aqui não é se eu tenho promessa. Eu já descobri que biblicamente todos nós temos promessas. Nós já descobrimos hoje que nós temos direito a essa promessa de Abraão, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A questão aqui é o seguinte: é se nós vamos desistir. Eu venho dizer para você nesta noite: não desista das promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Não desista de crer, de acreditar, de confiar. Olha, confiar no pastor, confiar no homem de um modo geral. Todos nós sabemos que isso é falho, porque o homem em si é falho. Porém, confiar no Senhor não é em vão, porque Deus é verdadeiro. Além de ser verdadeiro, Ele não brinca com as suas palavras. Diz Jeremias 1:12 que Deus vela, Ele fica lá olhando, observando aquilo que Ele falou. Deus, quando fala, Ele sabe o que falou. Ele não solta a palavra ao vento, não. Deus, quando fala, Ele sabe o que falou e porque tu está falando. Aleluia! Se Deus falou que vai te dar vitória, se Deus falou que vai te abençoar, aleluia, fique firme, não desista, acredita, visualize pela fé a sua vitória, a sua bênção. Tire esses embaraços que estão deixando você embaraçada. Entenda o plano e o projeto de Deus na sua vida, porque as promessas do Senhor na sua vida vai cumprir. Bendito seja o Senhor. Se for preciso, Deus vai te arrancar de um lugar para outro, mas Ele vai te abençoar. Deus pode te abençoar em qualquer lugar.
Mas existem coisas que Deus quer fazer assim. Existem bênçãos e depende do local. Deus, para me abençoar ministerialmente, Ele tirou da minha terra. Agora eu pergunto, Deus poderia ou não poderia me levantar da minha terra? Poderia. Por que Ele não me levantou lá? Isso é problema dele. Deus me arrancou da minha terra. E minha mãe disse, o filho que eu tenho, o Abner, vai embora, Deus. E agora? É o filho que nós amamos muito, é só um filho querido. Eu tenho 5 filhas, mas é o único filho homem. E agora? Deus disse, minha filha, estou tirando o seu filho daqui por causa do chamado e do mistério que eu tenho na sua vida. Eu fiz a minha parte, obedeci e vim, eu e a minha esposa. Sofremos muito, mas isso faz parte da vida. Mas que Deus cumpriu suas promessas na minha vida, Ele cumpriu, aleluia, cumpriu. Ele realizou sonhos e desejos que eu tinha quando eu era jovem, desejo de estudar. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade de teologia. Deus realizou isso tudo aqui. Ou seja, Ele cumpriu o seu plano, o seu projeto e as suas promessas na minha vida. Aleluia! Outros desejos que eu tinha, de ter uma casa, Deus me deu, de ter um carro, Deus me deu, aleluia! E eu quero dizer, eu sou melhor do que vocês, ou vocês são melhores do que eu? Não somos iguais, nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo Deus, nós acreditamos na mesma Bíblia, nós louvamos o mesmo Deus, aleluia! E temos o mesmo Deus que pode todas as coisas. Então, nesta noite, fica firme, não desanima, não desista, persevera, acredite. Se não estás entendendo ainda a vontade de Deus, ore, Deus vai fazer você entender, compreender o que é que Ele tem para a sua vida. E eu te digo, você não é amaldiçoado, não, você é abençoado. Meu irmão, você é abençoado. Você não é amaldiçoado, aqui não é lugar de amaldiçoar ninguém, aleluia. Você está debaixo das potentes mãos de Deus, você está na sombra da cruz, e Jesus levou sobre si nossos pecados e nossas maldições. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas Abraão não desistiu da promessa. Você sabe, irmão, na hora que Deus faz a promessa, a gente fica leve, glória a Deus, a gente chora, a gente fica satisfeito, a gente até antecipa e é como se tivesse sido realizado naquela hora. Mas os dias e os anos passam, e quando a promessa não cumpre, o que acontece? A gente desanima, e a gente às vezes desiste da promessa, ou a gente esquece daqui, conversa de Deus e aquela coisa. E Abraão, Deus falou com ele quando ele tinha 75 anos. A promessa de Deus para Abraão: farei de ti uma grande nação. E Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. Naquela época não tinha a inseminação artificial, não tinha. Aí o que aconteceu? A irmã Sara arranjou barriga de aluguel, H, mas aquele não era o plano de Deus e nem o projeto de Deus. Não se precipite, não fique precipitado. O que Deus falou, Ele vai cumprir. E a Bíblia diz, irmãos, que os dias e os anos passaram. Abraão era um homem que tinha uma grande promessa. O homem que tem uma grande promessa e quando ela não foi realizada, concretizada, as pessoas chamam ele de louco, ou as pessoas não conseguem visualizar a bênção de Deus na vida daquela pessoa. Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou pregando para vocês aqui, e hoje você está sentado nesse banco aí, mas quem sabe amanhã você não estará no meu lugar, ou numa posição muito mais elevada do que a minha hoje. Sabe por quê? Sei lá qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, sei lá. Hoje você está aqui como uma ovelhinha, amanhã você pode ser um grande pastor, um grande empresário, eu não sei. O certo é que Deus cumpre promessa. Eu me lembrei agora do pastor David Yong-Chu. Quando ele começou a ser pastor, ele era jovem, e ele, na época a Coreia estava muito pobre, ele orava muito, a igrejinha dele era uma barraca de lona do exército, e ele tinha desejo de uma bicicleta americana, modelo americano, para andar, evangelizar, uma escrivaninha, uma cadeirinha. Ele tinha esse desejo, e ele orava, e nada de aparecer. Um dia o Espírito Santo falou para ele: ore especificamente. E ele orou: pois eu quero uma bicicleta modelo americana, eu quero uma escrivania cana da Índia, e eu quero uma cadeirinha de roda. Aí ele especificou como queria. Irmãos, quando ele orou assim, ele sentiu que já tinha recebido a bênção,
Chegou na barraquinha de lona lá, começou a orar e disse: eu quero dizer para os irmãos que Deus me deu uma bicicleta americana e Deus me deu uma escrivania. Todo mundo pobre, a igreja pobre, o país pobre, todo mundo pobre em guerra, uma pobreza terrível, e Deus me deu uma cadeirinha, uma escrivania e uma cadeirinha de roda. Aquilo era uma riqueza, uma fortuna, irmão. Aquele povo não podia comprar aquilo não, mal dava conta de comer. Aí os irmãos começaram a dizer: e aí, pastor, cadê? Está aqui, eu já estou grávido de uma bicicleta americana, estou grávido de minha cadeirinha, a minha escrivania, estou grávido de tudo isso. Aí os irmãos riram, as irmãs, e quando ele saía, as irmãs diziam: olha lá, o pastor Tosse disse que está grávido, e o povo ria dele, ria, mas ele tinha consciência que já tinha alcançado a bênção. Ele sabia que o que ele pediu, Deus ia dar. O resultado, o povo ria dele. Quando ele ganhou, aí Deus trabalhou. Tinha um casal missionário americano que morava na Coreia, voltou para os Estados Unidos, deu a bicicleta do filho para o pastor. Foi uma alegria. Bicicleta americana. Não sei quem mandou, não sei de onde, uma escrivania cana da Índia. Outra pessoa mandou a cadeirinha de roda. Aí ele chegou na igreja e diz ele que quando saiu na rua, ele pegou a bicicletinha dele e falou assim: agora é minha vez de rir. E ele saiu dizendo: vocês aí, ó, riram de mim, eu agora estou com a minha bicicleta. E lá em casa está lá a minha escrivania e está a minha cadeirinha de roda. Irmãos, nós não podemos desistir. O que fez Abraão, irmãos? Ele não desistiu das promessas. 75 anos, passaram-se 25 anos, mas o que fez Abraão nesse projeto todo? Ele não só se apegou às promessas. A Bíblia diz, Paulo explica que Abraão creu contra a esperança, não duvidou na fé, creu contra a esperança, ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, nem tão pouco, que já era quase de 90 e poucos anos, nem tão pouco para o amortecimento do seu corpo. Biologicamente, Abraão e Sara não tinham condições de gerarem filhos, mas ele não atentou para isso, pelo contrário, ele foi fortalecido na fé. Irmãos, nossa fé precisa ser fortalecida. Amém. Biblicamente é certo dizemos que a fé enfraquece mesmo, mas existe uma maneira da nossa fé ser fortalecida. E qual é? Abraão ensina. Ele foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Não só glória a Deus. Dá glória a Deus, sabe o que acontece? Deus fortalece a fé. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E segundo, crendo que Deus era poderosíssimo para cumprir a sua promessa. Bendito seja o Senhor. Abraão creu, não duvidou, perseverou, e no tempo certo Sara ficou grávida e o filho da promessa nasceu. Vou dizer uma coisa para você: o filho da promessa vai nascer em você. Esse filho da promessa que eu estou falando aqui, eu estou usando uma linguagem figurada. A promessa de Deus vai nascer na sua vida. Aleluia. Você vai sentir. Aleluia. Estou sentindo. Estou vendo pelos olhos da fé. Minha bênção vai chegar. E o filho veio. A promessa se cumpriu. E de Abraão, através de Isaac, Deus fez uma poderosa nação. E você, irmão? Quem sabe você não é um Abraão da vida? Quem sabe, mulher? Quem sabe, senhora, senhor, senhorita, você não é uma pessoa como esta que tem uma grande promessa e está aí. E quem sabe você está achando que Deus te abandonou. Quem sabe você está se sentindo rejeitado pela vida. As situações que você já enfrentou na vida é como que Deus te abandonou. Eu venho te dizer hoje: se o teu pai, tua mãe te abandonarem, diz o Senhor para ti: eu, Senhor, jamais te abandonarei. Deus não te abandonou, Deus não me abandonou, Deus está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus não te deixou, Ele está com você. Deus não está conosco só na hora que a gente tem fartura. Deus está conosco em todo o tempo. Deus não te abandonou. Ele ainda vai cumprir estas promessas que não foram cumpridas na sua vida. Aleluia. A minha oração nesta noite é que o Senhor unja os seus olhos, que os seus olhos sejam abertos e você enxergue a bênção que Deus vai trazer para você. Aleluia! Glória a Deus!
Abraão a isto, irmãos. Abraão creu. A fé de Abraão é um modelo a ser seguido. Vamos ficar em pé agora e orarmos em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Minha oração é para que o Senhor renove as suas forças. Amém. Renove a sua fé. Amém. E a sua esperança. Essa é a minha oração. Aleluia. Não desanime. Aleluia. Me lembrei do hino 4, né? Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. É ou não é assim, irmãos? É. Deus é ou não é isso? É. Não desanimes, Deus proverá. Vamos cantar assim? O hino 4 da harpa cristã. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Glória. O hino 4 da harpa cristã, viu? Lá, ali.